Boa noite, pessoal. As pessoas já estão entrando, sejam bem-vindas. Hoje vai ser uma live bem especial aqui. Nós vamos conversar bastante com minha amiga Ana Cecília Aranha. Ana já tá aí. Olá, Ana. Vou já até colocar para falar com a gente. Oi, E aí? tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo em paz. Tá me ouvindo bem aí? Tudo certo, né? Tudo certo, você também? Tudo bem? Tudo tranquilíssimo. Ótimo. E aí, minha amiga, correndo muito esses dias? Nossa, Jorginho, ó, não tá fácil, né? Cara, essa vida pandêmica pra gente parece que piorou. Piorou, a gente tá correndo mais, né? Na verdade, esses dias eu tava conversando com uma amiga, ela falando assim, que ela fazendo home office, e aí ela falando assim, ó, só que é o seguinte, cara, a gente almoça pensando no trabalho, aí termina o almoço correndo, vai pro computador fazer aquilo, a ideia que teve, à noite é a mesma coisa, quando vai ver, às 11 horas, o computador ligado ainda. Exatamente. É a nosso novo normal por aí. Eu dei uma travada nas costas, assim, nunca tive nada assim nas costas, né? E aí veio o fisioterapeuta, amigo nosso aqui, que faz minhas aulas de pilates, e ele falou: "Olha, você tá passando muito tempo sentada. E também fazendo coisas assim de movimentação, porque eu estou arrumando a casa, né? E cuidando das meninas e vendo se está tudo bem com a aula online delas. E elas me demandam demais nesse momento, então não está muito fácil, né? Mas seguimos, né? Ontem a gente recebeu um comunicado da USP que voltamos só em 2021. Ó, mais uma. É, o FMG também, eu vi o FMG, a UFAL aqui também. Acho que Também. as universidades federais vão estar com essa orientação de voltar só ano que vem. Enquanto Pois tem é. universidades aqui que eu soube também que estão fazendo atividades para os alunos práticas, vão ter atividades práticas na faculdade, limitada a grupos de 10 alunos. Agora imagine turmas grandes, como é que você faz Nossa, clínica e querem fazer 6 meses em um mês, um semestre em um mês, para não justificar. tem nem como. É, eu falo, hoje eu estaria terminando a clínica de indiretas, né? Que eu sou responsável aqui na FUSP, e a gente fica 3 meses em clínica. E a reposição vão ser 2 meses, ou seja, me comeram aí um mês, né? De rendimento dos alunos. Também não vai ser muito fácil, não. Não, Isso não vai vai ser em ser mesmo. janeiro, fevereiro. 2 de janeiro a gente está de volta. A TT tá Mas aí, ó, a TT dizendo que no FRJ também. também, é, TT é uma pessoa muito querida, uma menina da minha equipe que hoje está nos Estados Unidos, tá lá estudando também. Deixa eu começar esse negócio. Quero apresentar. bora. Estou muito feliz, muito contente de estar aqui, dividindo essa live, trazendo aqui uma grande amiga, Ana Cecília Aranha, né? Ana Cecília, quando eu a conheci foi no Bridges 2, né? Se eu não me engano, assim, ela sentadinha assim, aí o Paulo Vinícius chegou para mim e falou: "Você já conhece a professora Ana Cecília?" Eu falei: "Não." Ela ali, ó. Eu falei: "Ela, Ana Cecília? É aquela ali. Ela existe, é de verdade. É de verdade. Pode falar com ela?" Pode. É, foi isso mesmo. Ana Cecília é professora da Universidade de São Paulo, da USP, coordenadora do Lelo, né? Eu queria que. E aí, Aninha, eu queria que você explicasse pro pessoal o que é o Lelo, né? Como é que o laser apareceu na sua vida, né? De onde surgiu isso? Porque quando a gente fala em laser, a gente começa a pensar em algumas alternativas, né? Seria uma coisa alternativa e começa a se pensar em custos extremamente elevados, né? Então a gente precisa desmistificar um pouco isso tudo aí e tentar fazer com que as pessoas entendam as vantagens e desvantagens de ter um equipamento, alguma coisa assim. E aí, ninguém melhor, acho que no mundo, para dizer isso para gente do que Ana Que Cecília. responsa. Agora botei agora botei com força. Agora.
deixa eu respirar aqui, né? Bom, primeiro eu quis te agradecer o convite. Convite de amigo a gente não nega de jeito nenhum, né? Então, agradecer por essa oportunidade, por estar aqui conversando com você, que delícia. E a gente se conheceu lá no Bridges 2. Eu também lembro de ter visto você e eu falei, nossa, ele tá ali sentado com o PV, será que eu vou falar? Será que eu não vou? Ai, nossa, será, né? E aí, depois no Bridges 3, eu acho que a gente teve um momento, né, que eu acho que nós dois tivemos, né? É muito especial, que Sim. foi da aula, né? Que a gente nem imaginava quando a gente estava lá no 2 que no 3 estaríamos lá na No frente, palco, né? No né? palco, e foi algo, assim, a gente não consegue Surreal. descrever, né? Surreal. Surreal o que Faz aconteceu um lá. ano e a gente ainda não acredita que aquilo tudo aconteceu, né? E que a gente faz parte de uma família tão legal, né? Tão Exatamente. especial. Então, eu falo que a sua aula foi no segundo dia e eu estava sentada. A Paulinha entrou aí, Paulinha Mioto, acho que ela estava do meu lado, mas estava a Stephanie Garofalo, estava a Raquel, que Sim, era minha sim. aluna, que é minha aluna hoje de pós-doc. E a gente estava sentado e você começou a colocar um monte de datas, e as datas batiam com as minhas também. Eu falei, nossa, o ano de nascimento, o ano da faculdade, o ano que se formou, e você se emocionou, me deu um negócio naquele momento, eu Desespero. acho que a minha adrenalina caiu do dia anterior, né? Caiu naquela hora. E aí, quando eu vi, tava todo mundo chorando, porque eu tava quase soluçando ali. Eu falei, gente, nossa, aquilo lá bateu tão forte, né? Foi um momento muito bacana, foi um momento muito especial, assim. Então, a gente tem muita história aí para contar do Bridges, né? Exato. E, e aí, bom, vamos falar do Lelo, né? Você falou do Lelo, muita gente Sim. me pergunta quem que é o Lelo, quem que é o Marcelo, né? Eu falo, Quem não, é? Lelo, Quem é o o Lelo? Lelo é o Laboratório Especial de Laser em Odontologia. O Lelo é um laboratório da dentística. Eu sempre gosto de falar que eu sou professora da dentística, sou Uhum. responsável pela clínica de indiretas. Acho que talvez aqui na FOUSP é uma das únicas faculdades que a gente divide muito a parte inicial. A gente tem 4 dentísticas, 4 fases, e tem uma clínica só para procedimento indireto, que eu estou desde o meu doutorado, desde o estágio, quando eu fazia estágio, depois o doutorado e depois agora como docente, né? Bom, eu estou trabalhando no Lelo acho que já tem uns 15 anos, uns 17 anos, 17 anos. Tá fazendo esses dias agora. Eu me formei em Piracicaba, me formei lá na FOP, Unicamp, e aí, quando eu fazia iniciação científica, sempre gostei da dentística, a dentística sempre me saltou aos olhos, sempre me fez brilhar os olhos, né? Desde o segundo ano, quando a gente começou, e eu fui procurar iniciação científica, terminei até o 4º ano na dentística, né? Tinha certeza do que eu queria fazer. E aí, no primeiro ano, no último ano, eu resolvi fazer um mestrado, né? Os meus orientadores lá me chamaram, falaram, olha, vai ter prova agora, faça. E eu trabalhava com resina, trabalhava com adesão, trabalhava com um sistema adesivo e tal, e achava que ia seguir a mesma coisa. E aí o meu orientador chegou para mim no último dia de clínica, isso era dezembro, a gente se formando, janeiro ia começar o mestrado, então foi um pulo rápido assim. E ele falou: olha, só que agora você vai começar a estudar lesão cervical não cariosa e hipersensibilidade. Eu falei, não, mas por quê, né? E aquele negócio assim, mas por que eu vou. Não, vai que eu acho que vai ser um tema legal, acho que tem bastante coisa para você estudar. E um dos tratamentos que eu acho que você deveria estudar é o laser. É o laser, né? E não tinha nenhum equipamento lá naquele momento. E aí eu Uhum. fui atrás. E é claro que quando a gente vai estudar laser, né, a gente cai nos trabalhos aqui da FOUSP, Da do FIS. Lelo, que já existia. Esse ano o Lelo está fazendo 25 anos. Então, em Uhum. setembro, 25 de setembro, são 25 anos do Lelo. E o Lelo já existia, né? O professor Carlos já tinha montado o Lelo já tinha algum tempo. E eu vim para São Paulo. Eu falei, vou voltar para minha cidade. Eu sou daqui de São Paulo, né? Eu falei, vou voltar. E por isso que eu vim fazer o doutorado aqui. Porque daí no mestrado eu comecei a trabalhar com laser de baixa potência, que a gente já vai conversar. E aí eu cheguei no doutorado e comecei a trabalhar com laser de alta, com milhões de outras possibilidades aí que me abriram o mundo do laser, né? E tem muita coisa aí que eu falo que eu olho para trás e falo, nossa, passaram tanto tempo, né? Passou tanta coisa, né? E quando eu penso nesses 17 anos, parece que voaram 20 anos que eu estou estudando laser, né? Então eu acho que eu comecei numa trajetória de trabalhar com laser de baixa potência, que eu acho que Uhum. todo mundo deveria começar.
E depois fui pular para o laser de alta, né? Que sim, tem um custo mais elevado, sim, precisa de um investimento, a gente vai falar sobre isso também. E aí, quando eu estava no meu doutorado, surgiu uma vaga para dentística, 2 vagas para dentística. E era uma vaga que era lelo e dentística. Uhum. E pensar que era, falei, pô, é a É vaga que eu útil ao quero. agradável. Exatamente. Eu falei, putz, você tem que coordenar o laboratório de laser, mas você é professor da dentística, você vai fazer tudo na dentística, vai acompanhar, mas você vai estar ali no Lelo. E aí fiz, entreguei minha bolsa. Eu falo que naquele Oi? novembro foi, voltou. Então, e aí foi um semestre Deu assim. uma travadinha. Então, eu falei que naquele semestre eu defendi meu doutorado 3 de agosto, casei 8 de setembro e fiz o concurso dia 11 de novembro. Então foi assim, muita coisa, e deu tudo certo, graças a Deus, né? Foi power, né? Mas foi muito legal. E aí, então, isso foi em 2005, e aí tô lá no Lelo, então, desde então, agora estamos, infelizmente, fechados, né? Semana passada eu fui lá e é tão estranho você entrar e não ter paciente, porque a gente tem muito paciente, a gente atende mais de 8.000 pessoas no ano, só com laser, então a gente não faz nenhum outro tipo de procedimento. É claro que você tem que reembasar um provisório, sem fazer uma restauração, a gente faz, mas não é o foco, senão a gente vai encaminhar para as clínicas da faculdade, Sim. mas o foco mesmo é trabalhar com laser de alta e baixa potência e os nossos cursos também. Então a gente tem os cursos de habilitação, tem mini residência, cursos em outras modalidades também, né? Só para laser de alta. Então, eu estou no Lelo já tem 17 anos, né? Mas estudando laser mesmo há 20. Então, já tem um tempinho aí, né? E aí eu falei até de laser de baixa potência, ó, tô aqui, Jorginho. Você fala que eu carrego os lasers, ó. Tá aí. Você tinha um na bolsa lá no Nick Garden? Era esse aqui. Eu tinha esquecido na bolsa, ó, um dia que a gente encontrou lá no pré-bridges, né? Ó, tô com laser esse aqui é um laser de alta. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. É Beleza, bem já. bacana. Tá. Vamos falar um pouquinho do laser, quais são as possibilidades, no que ele pode nos ajudar, o investimento, se ele vale isso tudo, creio que sim, né? Se existe na área, muito provavelmente sim. Mas vamos lá, conversar um pouquinho sobre os tipos de laser aí, o que a gente Vamos lá. pode fazer com eles. Tá, para quem está começando a trabalhar com laser, eu sempre recomendo. Tem Vou gente pegar que. aqui o meu papel e minha caneta. Tá, bom, os lasers ele tem 2 categorias, né? Se a gente vai falar de laser de alta potência e laser de baixa potência. O próprio nome já diz o que cada um faz. Laser de baixa, ele trabalha aí até 100 miliwatts, 0,1 watt, tá? Que são esses lasers que a gente chama aí. Comercialmente, alguns falam de soft laser, ou laser frio, laser terapêutico, mas o nome mais correto hoje é a gente falar de laser de baixa potência ou fotobiomodulação, tá? Então, são esses lasers aqui, que eu já acho que o custo dele não é tão alto assim. Vale cada centavo que você pegar. Então, é um laser que tem um custo aí em torno de R$ 4.000, R$ 4.500, tá? Então, eu gosto muito. E assim, aqui no Brasil, a gente tem mais que duas, mas tem 2 empresas principais que fazem os lasers de baixa potência. São excelentes, né? Um deles aqui, da DMC, mas também tem a MM Optics, também faz lasers maravilhosos, excelentes. Uhum. As empresas são ótimas aqui no estado de São Paulo. E são os lasers que a gente vai utilizar, que eu falo que é o laser para tudo mesmo. A única coisa que ele não vai fazer por conta de ter uma potência muito baixa é fazer corte, fazer incisão, fazer uma ablação, que é o que a gente tira o tecido, fazer uma remoção de cerâmica. Ele não vai fazer nada disso, tá? Então, o custo dele é mais baixo, mas com a potência que ele tem, eu tenho possibilidades em todos os procedimentos que eu estou fazendo. Então, eu falo que é o laser que eu carrego comigo. Então, hoje, por exemplo, eu estou com o meu aqui. Uma das coisas, quando fechou o Lelo, eu falei, vou levar o meu, porque sempre tem uma criança em casa que bateu, que não sei o quê, que tá com uma afta, que queima, sempre tem alguma coisa e ele vai servir. 3 palavras mágicas para laser de baixa é antimodulação da inflamação, analgésico e biomodulador de resposta celular.
tá? Então, o que o laser de baixa faz, ele modula o processo inflamatório, ele diminui a dor, é analgesia, e ele faz biomodulação, ou seja, ele faz o reparo de um tecido, alguma coisa mais rápida. E como que ele vai agir? Ele vai agir dentro da nossa célula, através de uma série de reações. A gente sempre vai lembrar de ciclo de Krebs, cadeia respiratória, lá de trás, é exatamente aonde o laser vai agir. Então, o laser ele vai ser absorvido pela mitocôndria, então dentro da célula, a organela que tem mais cromóforos, ou seja, que vai ter mais pigmentos para absorver essa minha luz, vai ser a mitocôndria. E é dentro da mitocôndria que acontecem essas várias reações que vão, no final, causar como uma resposta maior essa anestesia, diminuição da inflamação, o reparo mais rápido, tá? Então, eu sempre dou um exemplo, sempre falo que eu vou irradiar aqui na minha mão, mas eu não tenho nada aqui. Então, eu vou pegar e colocar o laser aqui, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Porque o laser, na verdade, ele está sendo absorvido, mas a luz que está absorvendo, ela não precisa ser utilizada para alguma coisa. Mas se eu cortei, se eu, sei lá, queimei, estava lá cozinhando e queimei minha mão. E aí eu vou ter o quê? Putz, está doendo, está com edema, está inflamado. E aí sim, eu vou lá com o meu laser e eu consigo ter o efeito que eu quero. E normalmente o efeito, eu falo para vocês, é assim, imediato. Tá? Então, os pacientes que têm uma afta, paciente que é um pós-operatório, acabei de fazer a extração de um terceiro molar, ótimo. Então, você pode fazer radiação em seguida, tá? Então, a gente usa para tudo. Sei lá, na dentística, eu estou acabei de fazer um preparo cavitário, estou ali com isolamento, posso, antes de passar um primer, antes de passar um sistema adesivo, eu posso aplicar o laser lá dentro da cavidade, numa parede pulpar, no axial, e a gente vai ter uma diminuição de sensibilidade pós-operatória, tá? Tirei o isolamento, o paciente está com uma afta. Ele está Cortou, pode fazer o também. grampo Então, hoje, machucou. grampo machucou, exatamente. Então, você pode fazer, tá com machucou, tá ressecou o lábio, uma quelite. Ok, maravilhoso. Ó, a Paula tá falando para periodontia. Excelente, tá? Assim, para reparo de tecido. Por que a gente consegue esse reparo? Porque a gente tem uma formação de tecido mais rápida, uma neoformação de tecido. Por conta de ter uma proliferação celular, a gente tem diferenciação celular. Então, a gente vai lembrar que todos os fenômenos que acontecem com esse equipamento aqui são efeitos moleculares. Tá? Então, assim, a gente inicialmente não vai ver nada que está acontecendo, mas a gente vai ver os efeitos clínicos são muito rápidos. E isso já é uma realidade. E, assim, hoje já tem muito trabalho, a gente está muito embasado, a gente tem literatura para comprovar tudo que a gente tem feito com laser de baixa potência. Tem muita coisa para fazer ainda? Tem. Tem muita coisa. Eu acho que o segredo do laser de baixa potência é a dosimetria. Você vai falar, tudo bem, eu vou comprar o equipamento, mas qual é o protocolo? O protocolo talvez seja o mais difícil. É isso que a gente ensina aqui no Lelo. A gente vai falar, olha, a gente vai ensinar você a pensar em como chegar no protocolo. O Tá? cálculo. Como calcular, como individualizar para cada paciente. Isso que é legal. Eu brinco que quando eu cheguei aqui no Lelo... DTM a gente consegue tratar um pouco de dor também? Vai, né? Um pouco não, bastante. Então, muitas vezes você consegue trazer o seu paciente, você dá qualidade de vida, né, para esse paciente. Você melhora a qualidade de sono dele, você melhora a possibilidade dele de fala, de mastigação, muito por conta do laser. E aí é um bom exemplo, porque laser ele não vai tratar DTM. É a mesma coisa para hipersensibilidade. A gente não trata hipersensibilidade, mas a gente diminui os sintomas. Diminuindo o sintoma, a gente consegue dar mais qualidade de vida para o paciente e a gente consegue fazer com que ele que ele coopere mais com o nosso tratamento. Então, que ele mude estilo, que ele use a placa, entendeu? Então, assim, ele pode, a gente vai ajudar. Então, ele é coadjuvante. Eu sempre também falo, laser é coadjuvante. Então, Sim. eu não vou substituir, que nem eu falei de uma sensibilidade pós-operatória, tem gente que fala assim, então vou fazer o laser, vou fazer um incremento único com uma resina aqui no e-book, vou condicionar dentina com ácido fosfórico. Não, vamos lembrar antes, vamos lembrar dos passos, passo a passo, da odontologia, da dentística ou de qualquer outra área, fazendo bem feito.
E o Exato. laser entra como um a mais. Tá? Laser entra para auxiliar a história. Exatamente. E aí o benefício que é para mim, para nós, dentistas, porque o nosso paciente vai estar muito mais feliz, com muito menos dor, e o paciente que vai falar: nossa, não tive dor, nossa, aquele pós-operatório foi muito bom. Eu praticamente não tomei medicação, eu não tomei analgésico depois, né? Uhum. Então isso é legal. Ah, eu diminui minha sensibilidade muito rápido. Nossa, agora minha dor, eu consigo, eu parei de tomar medicação para dor, né? Porque agora eu consigo realmente mastigar, eu consigo dormir melhor. Então a gente melhora a qualidade de vida do paciente. Uma das coisas que eu mais gosto para o laser de baixa é prevenção e tratamento de mucosite oral. Mucosite oral é um efeito colateral, né? Aparece em Uhum. paciente que faz rádio e químio, rádio de cabeça e pescoço e algumas drogas de quimioterapia. Então a gente consegue, ó, alguém está perguntando, paciente de tratamento quimioterápico também. Depende Uhum. muito da droga. Na quimioterapia depende muito da droga. De cabeça e pescoço também depende da dose, quantos grays vão ser aplicados e posições diferentes ali do equipamento que vai estar sendo usado. Mas poder fazer prevenção nesse paciente que já está debilitado, que você vai deixar com que o paciente mastigue, que ele coma bem, que ele vá engolir a saliva, que muitas vezes quando tem mucosite é no trato gastrointestinal, então imagina, é muita lesão. Dói pra caramba. O paciente já fica mais debilitado. Às vezes o paciente ele é internado por conta de infecção, né? Então, você conseguir fazer prevenção e melhorar a qualidade de vida do seu paciente é fantástico, né? E é claro que você vai ter aí um benefício para o seu paciente, mas é claro que para você, se olhar seu paciente bem, né? Sim. Então, no primeiro dia de radioterapia, primeiro dia de quimioterapia, laser de baixa, tá? Profilático. Então, a gente consegue aumentar a imunidade naqueles locais e o paciente não ter lesão, tá? Então, olha quanta coisa dá para fazer. Parestesia. Tem muito paciente que chega para a gente com parestesia pós-exodontia de terceiro molar, pós-cirurgia ortognática, que não tem como, né? O paciente não ter parestesia. Que mais? Nossa, tem muita aplicação. Na hipersensibilidade, eu aplico de rotina, né? Dentro do meu protocolo, sempre eu vou trabalhar com laser de baixa potência com efeito anti-inflamatório. Sim. Então, eu faço um protocolo neural primeiro, protocolo que eu e o PV fazemos. A única diferença é que eu acabo trabalhando um pouco mais com laser de baixa, apesar dele estar começando a trabalhar também. Então, eu faço toda a modulação daquele processo. Então, a gente tem conversado bastante com o Renato. Dentro da endo, a gente pensar qual é o Ele vai diagnóstico. trabalhar em cima daquela ação neural, né? Exatamente. Então, assim, Da primeiro, sensibilização, né? eu vou diminuindo a dor do paciente, sei lá, o paciente chega com dor 8, ele vai diminuindo. Quando eu vou para o protocolo obliterador, ele está com dor 3, 2. Então, eu consigo respostas melhores. E eu tenho sentido que com o laser, eu tenho respostas mais. A longevidade é melhor. Tá? Então, eu tenho um tempo maior com o paciente sem dor, o que é muito, muito legal também. Tá? Eu tenho Ótimo. trabalhado bastante com paciente com dor. E reparo, então, nossa, qualquer tipo de lesão, herpes, Individual. qualquer tipo de reparo, você consegue algo rápido. Eu vi aqui um comentário bem interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho ele de volta aqui. Uhum, Eu acho que é uma realidade de muita gente. sim. Maramelo. Tem o laser de baixa potência, mas não sei usar. Eu Hum, acho que isso aqui é de muita gente. Porque quando há uns anos, uns bons anos atrás, começaram a pipocar os aparelhos de laser para clareamento e laser que vinha acopladinho ali, um aparelhinho de laser de baixa mata. potência, se vendia aquilo como se fosse uma ferramenta e as Uhum, pessoas usavam sem saber como se usava, né? Porque não existia uma habilitação, não existia sim. um protocolo que fosse eficiente, algumas coisas assim. Eu tive aparelho de laser, hoje eu não tenho, mas eu já tive aparelho de laser Uhum, e assim, a gente usava até com uma certa frequência as funções de laser terapia deles, mas
Sim. muito empiricamente. A gente, às vezes, no menuzinho do aparelho, escolhia uma Escolhia. função e não sabia se estava fazendo certo ou não, né? Sim. Então acho bem importante para quem está entrando ou quem quer entrar na onda do laser, quem quer se aprofundar, estude sobre isso, né? Procure uma habilitação, alguma coisa assim que vá te dar subsídio para você não comprar um aparelho para ficar encostado, né? Porque muito Exato. provavelmente essa colega que falou que não sabe usar, ela não está usando mais. Já está parado lá por um bom tempo, né? Exatamente. Assim, é fantástico. O meu Uhum. equipamento ele quebrou. O meu equipamento ele quebrou, que era Tá. um da DMC, que era ele era fotopolimerizador também, ele era, você trocava a ponteira dele, era um negocinho Uma para ca- clareamento redondo, uma caixona assim, Aham, aham. e vivia numa maletona preta. Eu comprei aquilo ali e aí uma vez o aparelho quebrou, não tinha conserto, não sei o que, eu falei, larguei para lá. Larguei para Aham. o aparelho. Mas assim, como eu tô dizendo, eu acho que a gente hoje no consultório, Ana, nós sofremos com algumas coisas. E uma das coisas que a gente sofre, que sofre é na tentativa de diferenciação, Exato. né? Então, por exemplo, hoje um paciente, um dentista que aprende a lidar com lesão cervical não cariosa, ele vai Uhum. encher o consultório dele. Uhum. Porque ele se diferenciou, que a Exato. grande maioria não sabe lidar com isso, É. né? O Uhum. paciente, o dentista que sabe lidar com laser, ele vai se diferenciar, né? Ele vai se diferenciar. E Então, qual... é, isso é que é o legal da odontologia. As pessoas têm que começar a pensar que porque igual a todo mundo, ele vai continuar indo num isso. caminho simples, normal e que não vai ter muito crescimento. A partir do Exato. momento que ele começa a se diferenciar, ele começa a ser uma referência. A partir de ser uma referência, ele começa Uhum. realmente a Com certeza. faturar. Vamos falar de dinheiro, né? Infelizmente, Exatamente. a gente vive, a gente tem que ganhar para poder sobreviver bem. Isso. Mas essa diferenciação que a gente fala, né? A pessoa hoje que está trabalhando bem no consultório com laser, né? Que não, como ela perguntou, mas eu deixei ele de lado, né? Tudo isso eu falo que não tem. Existe, na verdade, um segredo. Não é segredo, mas é estudar. É ir buscar aperfeiçoar, né? É buscar, eu falo que essa pandemia aí trouxe essa vantagem da gente poder falar mais para as pessoas poderem escutar mais e a Isso. partir desse momento elas buscarem mais informações. Então eu nunca recebi tantas pessoas querendo cursos, realmente, sejam online, sejam presenciais, né? Porque muitas pessoas me mandaram mensagem: mas o meu laser está lá encostado, o que que eu faço? A primeira coisa é saber se o seu laser realmente continua funcionando. Sim. Porque muitas vezes a gente vai medir a potência que está saindo naquele laser e, sei lá, se ele tem potência máxima de 100 miliwatts, às vezes ele está saindo 30. E você também está achando que ele está funcionando e você está lá irradiando o paciente, aí você fala, eu não vou usar mais Mas isso era aqui. exatamente o que acontecia com o meu equipamento. Ele Exato. estava fotopolimerizando muito mal, Muito mal. né? Uhum. E hoje a Entendi. gente sabe que é o problema do fotopolimerizador, né? E Aham. aí foi quando eu adquiri um equipamento de fotopolimerização top Top. da Axias, e É, aí eu olhei para a carinha dele e falei, bom, você está definitivamente aposentado. sentado. Né? Exatamente. E assim, a gente está falando em odontologia. Laser é Uhum. usado na medicina há muito tempo. Laser é usado na medicina veterinária. Isso. Você sabe que a gente tinha um curso lá no Lelo, que chamava Laser para Profissionais da Área da Saúde. Vinham veterinários, enfermeiros, médicos, acho que é cosmetólogos, que pessoas que mexiam com cabelo, tal. Vinham muitas pessoas, porque a base, na verdade, é igual. Então, Sim. hoje, olha lá, fisioterapeutas, a Flávia está escrevendo, fisioterapeutas também, muitos. Então, a gente tem o professor Nivaldo Parisotto, que é de São Carlos, trabalha muito bem com fisioterapia. Ele tem muito trabalho na literatura, uma referência aqui no Brasil e no mundo inteiro. Mas, por exemplo, eu tenho trabalho com veterinário, que é o Fábio Celera, né? O Uhum. filho da Débora. A Débora é dentista, é uma Sim. grande endodontista, e a Débora
com o equipamento lá, fazendo terapia fotodinâmica, que nada mais é do que o laser de baixo associado a um corante. Ele começou como veterinário, começou a tratar os animais. E hoje o Fábio é uma referência dentro da veterinária. Ele já escreveu um livro de terapia de fotobiomodulação e terapia fotodinâmica na veterinária, né? Então, assim, é Legal. demais a gente ver, eu falo que eu sinto que nem como se fosse um filho ele crescer desse jeito. Aí eu tenho trabalho no pessoal da enfermagem, no pós-parto, nas mulheres que sofrem na amamentação e que o laser de baixa pode ajudar demais para elas não pararem com a amamentação, né? Quando lesiona, quando dói e ninguém aguenta, tal, o laser de baixa ajuda muito. Então a gente já tem 2 trabalhos também. Então assim, olha como o laser é muito maior do que isso, né? Então ele pode ajudar não só na nossa área, mas ele já na medicina ele já é usado há muitos anos, né? Muito tempo mesmo. Então, é assim, eu falo, laser de baixa hoje é mais do que uma realidade. Se você quer, na verdade, ter um efeito positivo com o seu equipamento, primeira coisa é estude, né? Uhum. Busque cursos de aperfeiçoamento, busque um curso de habilitação. Hoje, o Conselho Federal de Odontologia, você precisa ter 60 horas de curso. Eu acho pouco, eu acho Uhum. insuficiente ainda, né? Hoje mesmo eu estava conversando e falou, ó, puxa, ó, 60 horas dá para a gente fazer um curso 120 tranquilamente. Mas hoje o que pedem é 60 horas. Então, dentro do nosso curso, a gente treina bem o cirurgião dentista para usar. E aí, que isso que a gente faz? A gente treina a pessoa para individualizar o seu paciente. Eu vi uma pessoa que tinha perguntado, um paciente que tem a pele um pouco mais escura, um paciente negro, por exemplo. O protocolo é totalmente diferente de um paciente bem branquinho, que tem a pele muito clara. Porque a gente sabe que laser, a coisa mais importante é ele ser bem absorvido. Então, olha quantas variáveis. Não é só escolher o protocolo que você vai usar aqui no seu equipamento. Não, não é Mas a só gente aquele o paciente. menuzinho do equipamento define. Não. Não é bem por Quando aí. estava falando disso, né, de você escolher, foi uma briga enorme nossa, né, com as empresas, quando eles começaram a colocar esses protocolos assistidos. Você fala, gente, as pessoas vão lá, compram equipamento, colocam, e aí eles ligavam pra gente lá no Lelo e falavam assim, não funciona não, não tá funcionando, não é legal. Eu falei, calma, você tem que mudar totalmente o protocolo, quando a gente começava a conversar com as pessoas, né? Então é isso, eu falo, laser de baixa, eu acho que o protocolo assistido ele é legal para você começar a ter uma ideia de quanto que você vai irradiar, mas não é o ideal, né? Então eu falo, estude, porque o que a gente faz nas 60 horas de curso é realmente fazer com que o aluno, eu acho que no último dia, a gente vai de quarta a sexta, quarta a sábado, 2 módulos. Na sexta-feira de tarde, a gente faz uma tabela de protocolo com os alunos, mas a gente aproveita para fazer uma revisão de tudo que a gente já viu, e aí Hum. ele monta uma tabela para que ele comece a trabalhar com laser. Entendeu? Então, assim. Baseado nos cálculos que ele aprendeu durante o curso. Baseado em todos os casos. Exatamente. Essa semana, uma das turmas que parou, né? Tivemos 2 turmas, uma nem começou, e a gente Uhum. está aqui estudando o que a gente vai fazer, como que vai ser. E aí, uma das turmas já queriam toda a resolução dos exercícios, porque a gente nós passamos alguns exercícios para serem resolvidos de cálculo mesmo. Então, assim, vai na matemática, pode usar o celular, a calculadora do celular, não tem problema. Mas É, tem que aprender a saber por que eu estou usando X, por que eu estou usando Y. A gente tem que individualizar. Não tem jeito. Tá? é É isso isso. aí. Então tá, vamos falar um pouquinho dos diferentes tipos de laser, dos equipamentos, o que cada um faz, né? Você já falou bastante do laser de baixa, né? Que a gente vai Isso. trabalhar mais a parte, a parte de reparação, a parte de inflamação. E aí, e o de alta, que é aquele que corta? Então, vamos lá. Bom, laser de baixa. Falei para vocês que vai até 100 miliwatts. No Uhum. máximo, até a gente pode chegar em 200 miliwatts, que é quando a gente coloca 2 comprimentos de onda diferentes. Então, só lembrar que no laser de baixa, eu posso trabalhar com o laser no vermelho ou No infra. no infra. Então, o que é um, o que é o outro? O laser vermelho, ele tem um comprimento de onda que ele vai ser muito mais absorvido na superfície. E o infravermelho, ele entra mais em profundidade, tá? Então, se eu quero, por exemplo, tratar uma afta, uma herpes, uma mucosite oral, um pós-operatório, eu vou trabalhar com o vermelho. Mas o infravermelho, ele está ligado mais à profundidade, então eu vou pensar numa parestesia, numa DTM, numa hipersensibilidade, tá? Pensando que o vermelho, ele é muito mais para um reparo e o infra mais para o analgésico.
Não que eles não sejam um ou outro também não faça as mesmas funções, mas ele tem uma possibilidade de ter maior analgesia com o infra e o reparo melhor com o vermelho. Tá? Então, esses são os dois lasers dois comprimentos de onda que a gente tem para o laser de baixa potência. Então, eu falei, ele vai chegar no máximo hoje, então, a 200 miliwatts, 0,2 watts. Posso colocar aqui e não sinto calor nenhum. Aí eu vou pegar o meu laser de alta. Laser de alta potência, eu já falo, eu estou trabalhando acima de 1 watt, 1000 miliwatts. E aí, qual que é o efeito dele? Calor. Por isso que ele corta, por isso que ele vai fazer incisão, ele faz ablação, ele faz exatamente por isso que talvez ele seja até tem um custo mais elevado, né? Porque a tecnologia dele é um pouquinho maior, um pouquinho mais aperfeiçoada, diria. Tá bom? Então ele tem um custo maior. Mas, também já falo para vocês, é uma realidade. Quando a gente falava alguns anos atrás, não, laser de alta não é realidade, eu vou dar 2 motivos porque ele é realidade. Primeiro, são os lasers de diodo de alta potência. Diodo igual a esse, ele também é um laser de diodo. Só que os lasers de diodo de alta potência, eles chegam aí a potências um pouco mais altas, né? E eles vão fazer esse corte. A MM Optics e a DMC aqui no Brasil já fazem lasers excelentes, muito bons. Esse que eu mostrei para vocês é a canetinha da BioLaser. Então, ele não tem, a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas olha, vou tirar aqui só para vocês verem o tamanhinho do laser. Era aquele que eu tava lá no Nick Garden no dia que a gente fez o Prayer Bridges. Que ficou na minha bolsa, aí você falou, eu tô com hipersensibilidade. Eu falei, tá aqui, ó, né? Então, olha, ele é uma caneta. Eu desativei os comentários rapidinho para você poder mostrar melhor. Tá bom, então, olha, ele é uma caneta, né? Eu vou colocar uma ponta só aqui. Então, por exemplo, eu vou para a clínica da graduação, eu levo os óculos, eu tenho sempre que usar óculos, isso é importante também, tanto para o baixa quanto para o alta. E aí eu vou pegar, ponho a minha tip lá, eu vou anestesiar o paciente, eu sempre levo para um box separado, as pessoas que estão ali todas vão estar de óculos, eu pego alguns óculos extras no Lelo, e aí eu vou fazer uma gengivoplastia, por exemplo, porque eu corto. Então, se eu pegar e pôr a tip e fizer assim, eu vou fazer uma incisão. E qual que é a grande vantagem? Eu faço uma incisão muito delicada, com hemostasia, não vou ter sangramento. Eu tenho um controle ali do campo operatório, então eu consigo visualizar muito bem o campo operatório, tá? E o mais que eu acho melhor ainda é o reparo. Então, o paciente tem um reparo muito mais favorável. E aí, quando a gente fala para ele, eu passo as mesmas recomendações de como eu faria com uma lâmina de bisturi, mas aí eu chegaria para o paciente, eu falo para ele, dou a medicação, mas 100% dos casos o paciente chega para mim e fala, não precisei, como que foi? Foi ótimo, não precisei tomar nada. Foi ótimo, tá? Senti às vezes alguma coisa, mas... Uma ardência... Nada, tá? Legal. Então, é muito tranquilo. E aí, então, esses são os lasers de diodo. Já existem lasers nacionais, tá? Tem o laser da Ultradent também, que eu tô trabalhando bastante, que é o Gemini, que é um laser fantástico. Vou pegar ele depois aqui, eu já posso mostrar ao pessoal que é um laser que vale muito a pena e é um laser que vai chegar no Brasil. Em breve ele chega. E ele tem uma ponta também que serve como laser de baixa. Ele é um laser de alta potência trabalhando em baixa intensidade. Então, você vai poder também trabalhar com a possibilidade de laser de baixa. Por conta de toda a pandemia aí, a pontinha ainda não chegou para mim, a de laser de baixa, mas eu estou ansiosa para poder testar. E aí, a gente tem outros lasers de alta também, ou seja, outros comprimentos de onda. Então, são vários. Só voltar aqui, esse laser de diodo que você disse que você tem nacional, você tem da DMC e MM Optics também. Uhum. O investimento para um aparelho desse é aproximadamente quanto, Ana? De 20, 25 mil reais, tá? Mas eu falo para vocês, é a mesma coisa que a gente estava falando do laser de baixa, que é mais viável. Quando você faz um bom atendimento, você se diferencia e você tem essa expertise, e os pacientes muitas vezes vão te procurar por conta disso, seu investimento, você faz investimento, seu retorno é muito rápido. Tá? Você dá um gás para o seu negócio quando você tem alguma coisa diferente. Assim. Sim, claro. Então, não tenham dúvidas, alguém que já fez habilitação, que está começando a trabalhar e já trabalha com laser de baixa e quer dar um salto para um laser de alta potência, não tenha medo. Eu acho que o medo é de fazer errado, de você não estar
trabalhando bem, ou de você, às vezes, subutilizar, né? Então, é a história que depois eu vou contar do laser de Erbe, que foi uma das coisas que eu bati muito na tecla de quando o laser chegou aqui no Brasil, de falar, porque todo mundo estava assim, não, eu vou comprar para tirar, fazer remoção de laminados. Eu falava, não, você vai tirar os laminados, e é muito legal mesmo, mas você vai poder fazer milhões de outros procedimentos, tá? Sim. Então, isso que a gente vai falar também. Mas não tenha medo. Eu acho que o medo é só de você comprar e não se atualizar, e não procurar um curso, não procurar pessoas que possam te ajudar, pessoas que possam fazer uma mentoria com você e que aí que você vai começar a trabalhar de uma forma de rotina com seus equipamentos. Ó, o PV Tá? chegou. Chegou. Já chegou. Então, eu acho que isso é importante a gente falar, tá? O erro é você ter o equipamento e aí você não usar, ou você subutilizar, ou você usar um protocolo que não seja legal. E aí você Exatamente. começa a causar um monte, com laser de alta, você começa a causar um monte de dano, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com essa minha canetinha aqui, eu vou trabalhar, mas eu não posso, eu vou fazer, por exemplo, uma gengivoplastia, um recontorno gengival, mas eu não posso encostar no dente. Tá? Por quê? Porque a gente tem que lembrar sempre que cada laser que eu vou escolher tem um comprimento de onda diferente. E lá na física, eu lembro sempre da professora, uma professora que me ensinou tudo de física, tudo que eu sei, que é a professora Denise Zezel. É uma física maravilhosa, mas ela é quase uma dentista. Eu falo que ela dá as aulas de física no nosso curso. E a Denise, ela coordena o CLA, que é o laboratório, é o Centro de Laser e Aplicações lá no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que fica na frente da FOUSP, é lá onde fica o reator nuclear, aqui em São Paulo, tá? Então é um lugar onde não pode entrar criança, tem todo um esquema para entrar lá e tal. É muito sério o trabalho que eles fazem, né? Do lado da Marinha. E a Denise, a gente tem esse suporte dela da parte de física, tá? Que é super importante. Então, a Denise, ela sempre fala que cada laser tem um comprimento de onda, cada um tem como se fosse o RG ou o CPF de cada laser. Então, tem gente também me perguntar, mas qual que eu vou comprar? Eu falo, depende do que você faz. Então, a gente tem que ver qual é o comprimento de onda daquele equipamento para você poder escolher, porque cada um tem uma absorção diferente. Entendi. Tá? Então, por exemplo, laser de diodo, que eu estava falando, que é uma realidade, que é uma possibilidade hoje para comprar aqui no Brasil de lasers nacionais. Ele tem uma uma absorção por pigmentos. Tá? Então, assim, por isso que eles vão para tecido mole. Esse laser aqui não vai para tecido duro. Ele não tem absorção. Então, por isso que na hora que eu estou fazendo uma gengivoplastia, eu não posso encostar no dente. Se eu encostar naquele protocolo determinado, eu posso aumentar a temperatura. Então, não é desejável, tá? Mas eu posso usar esse aqui para fazer hipersensibilidade. Eu causo fusão, derretimento da dentina por conta do calor. Então, lembrar que o calor aí vai ser importante, mas com outro protocolo. Tá? Diferente do que eu estou fazendo a gengivoplastia. Sim. Então, assim, eu tenho uma série de equipamentos. Aí, a gente tem, por exemplo, os equipamentos, os Erbios. A gente tem Erbio Yag e Erbio Cromo YSGG. São dois equipamentos. E aí, o Erbio que está estourando aqui no Brasil, que é o momento do Erbio agora no Brasil, de uma empresa de Israel que está trazendo, né, IBM Optics representando, trazendo esse equipamento aqui para o Brasil. Então, que é o Light Touch. Tá? Depois tem outros equipamentos também, a Fotona também, tem o Lightwalker também, que a gente tem lá no Lelo. E são equipamentos que foram começados a utilizar, a ser vendidos no Brasil, muito por conta da febre da remoção das cerâmicas, a remoção dos laminados. E aí eu sempre falo, né? Se o Tony estiver aí, o Tony que representa aí a Light Touch, eu sempre falei para ele, eu falei, Tony, você não tem ideia quanto isso está me preocupando. Porque vai ter muita gente comprando, né? Porque apesar do custo dele ser alto, o investimento ser alto, quem vai trabalhar bem vai ter um retorno. Eu Sim. acredito que sim, né? Mas a minha preocupação era das pessoas começarem a comprar e realmente ou vão fazer muito bem a remoção das cerâmicas, ou não vão ser muito bem assessorados, e aí não vão fazer curso, ou vão achar que, não, agora eu já fiz um investimento muito alto, eu não vou sair de casa, né? Não vou sair do consultório. Agora eu preciso trabalhar pra caramba. E vai encostar o equipamento.
Porque isso aconteceu já. Quando a Cavo trouxe os equipamentos para cá, muitas pessoas compraram. E muitas pessoas usaram super bem. Outras pessoas deixaram encostado e usavam meio como marketing. Tipo, no meu consultório tem um laser de alta potência. Mas usava, não usava. Ou depois falava, o laser não funciona. O laser não é bom. Tá? Serec. Tem um monte de gente que comprou Serec e tá Que não encostado. tá encostado. Que não conseguiu o que queria, botou para venda. Um monte. Se você entrar no OLX e digitar Serec, você vai encontrar lá vários aparelhos para vender no Brasil. Já ofereceram alguns aí. Algumas pessoas já me falam. Microscópio, eu tô muito. Microscópio também. Microscópio é a mesma coisa. Mesma E coisa. assim, o mais importante por exemplo, você está falando que a pessoa faz um investimento, compra o equipamento pensando apenas naquele fim, né? Uhum. Pensando apenas naquele fim. E aí, de repente, você para pensar e que muitas vezes as pessoas também compram alguns equipamentos para um fim, tipo fotopolimerizador. Fotopolimerizador, você tem um fim de uso diário. Mas se você não souber aplicar bem aquela luz, você não vai Exato. estar fazendo direito. A mesma coisa acontece com um equipamento de laser, por exemplo. Não adianta nada você ter o equipamento e não saber mexer ou não ter uma capacitação para poder operar isso de uma forma adequada. Ou então viver limitado aquilo ali, né? Como você falou, o Exato. Light Touch é um aparelho que você faz miséria. Muita coisa. Porque você vai trabalhar, porque o laser Faz, de Erbil, é, nessa absorção, ele tem uma absorção maravilhosa por água e hidroxiapatita. E ele também tem uma absorção boa por tecido pigmentado. Ou seja, é um laser versátil. Eu posso utilizar tanto, né? Todos os lasers de Erbil. Posso usar tanto para tecido mole quanto para tecido duro. Ou seja, eu posso fazer um preparo cavitário, conservador, pensando que ele tem maior absorção por água, um tecido cariado com maior quantidade de água, eu vou conseguir fazer uma remoção seletiva muitas vezes. Eu consigo fazer um condicionamento de esmalte. Eu consigo fazer depois uma gengivoplastia. Eu consigo. Ixi, eu tenho muita coisa que eu posso fazer. faz Além preparo mesmo. preparo, eu posso fazer, por exemplo, vou fazer uma bichectomia, posso fazer incisão com laser de Erbe, posso rebater o retalho e depois eu posso fazer a loja óssea, eu posso fazer a remoção do tecido ósseo com laser e faço a bichectomia e depois ainda faço o melting ali se eu quiser, né? Que eu não preciso às vezes nem usar resina, usar algum material, tal. Faço um melting, que é o processo que eu faria para hipersensibilidade, ou seja, para hipersensibilidade eu também vou utilizar. Olha quanta coisa. E tem gente comprando só para cerâmica, ou fazendo, falando, comprei porque eu vou tirar a cerâmica com o laser. Vai tirar? Vai. É fantástico. Eu adoro. Quando tem que fazer com remoção de cerâmica, eu adoro. Porque é divertido, porque as pessoas vão com uma expectativa, né, grande e a gente atende a expectativa, né? Isso que é muito gostoso, isso que é muito legal. Então, o E eu paciente que perdi, eu, senta, per- eu perdi a demonstração no dia do Rafa lá, você perdeu, mas depois prece você vai, hóspede. Eu cheguei você volta. tarde. Chegou tarde, né? Aquele dia foi muito divertido, porque ele não tinha ideia de quanto tempo ia demorar, né? Olha lá, o Otônio. Tony tá falando de periimplantite, exodontia de terceiro molar. Olha lá, tem muitos outros procedimentos. Na verdade, em todos os procedimentos que você faz em odontologia, você pode estar trabalhando ali com laser, tá? Mas naquele dia o Rafa levou e falou: vamos ficar aqui provavelmente a manhã inteira, né? Ele tinha uma aula para dar no CIOSP, sei lá, 1 hora da tarde. E aí a gente começa a irradiar. Ué, não saiu ainda? Não saiu ainda. Eu falei, calma, Rafa, tá tudo bem. E aí, no final, eu irradiava e ele fazia um movimento de alavanca e aquilo lá e saía, né? E foi muito legal. Foi muito bacana, né? Ele ficou impressionado. A gente, ela ficava lá e eu peguei a alavanca e tum, era laminado voando. Era laminado voando para tudo quanto é. Depois a gente foi pegando pela sala para juntar a boca da paciente ali, assim. Foi divertido, né? Mas isso já fiz muitos casos já. E realmente, assim, agora o que a gente está trabalhando, existe protocolo na literatura? Existe muita coisa. Na verdade, começaram a aparecer os primeiros trabalhos, era debonding, como chama? Tirar descolamento de bracket ortodôntico. Quem faz orto para descolar, é claro que você pode ir lá e fazer um descolamento rápido também, só que você pode danificar esmalte ali, né? E quantas vezes não danifica esmalte você vai tirar? Contar Então, que aquela pancadinha que dá no dente é chata.
é chato, Paciente incomoda, parece que você vai tirar o dente do paciente, né? O paciente tem uma sensação ruim. Então, se você faz, às vezes, 5 segundos de radiação, ele descola de uma forma que ele descola, e você olha para o bracket, você vê o cimento resinoso ali embaixo, tá? Você vê o que foi, o material que você fez a cimentação. E o esmalte limpo. intacto. Daí você passa uma multilaminada ali, e você dança ali, porque é gostoso demais. Você vê, não acontece nada. Então, quantos procedimentos já fiz? Eu falo que um dos casos que mais me marcou foi o caso de uma paciente que veio de Goiânia, uma médica, hoje ela está fazendo residência em dermatologia, e ela foi incrível porque ela não tinha preparo nenhum, e aí tiramos com ela com 23, 24 anos, super jovem, tirei tudo, deixei tudo preparado para fazer o provisório, depois para ela poder voltar para Goiânia e tal. E o esmalte dela tava lindão ali embaixo. Entendeu? Então, assim, ela saiu com o dente, que ela falou, putz, voltei a ter o sorriso. Que ela falou, por que que eu fui fazer isso? Né? Então, hoje eu falo que nesse momento eu falo que é um parênteses para uma reflexão, né, na nossa área de será que não está acontecendo muito sobre tratamentos, né? Indicações que não haviam necessidade. Por sorte, não teve preparo, né? Porque o que a gente vê normalmente são preparos extremamente agressivos. Tá aqui Fabinho Fuji, reabilitador fantástico de Campinas, que Uhum. certamente tem repetido alguns casos de algumas pessoas por aí. Alguns ou muitos casos, né? Muitos casos, muitos. Exatamente. Infelizmente, a gente tem visto muito, né? É, mesmo essa paciente, ela falava, olha, eu troquei um serviço, né, com uma pessoa e por fazer propaganda e para ele e tal, uma pessoa que Blogueiragem, pronto. e não pensou, a paciente do Rafa também, ela fez na Jordânia, mas ela era um diastema, né? Coisas que resina resolveriam muito bem. E a gente está vendo aí, né? É o momento de repensar um pouco, né? A dentística, para a gente pensar e falar, puxa, acho que o pessoal está indo longe demais. Se não é só porque tem o laser que vai continuar. Não é só porque ele pode ir lá comigo e tirar, ou ir com qualquer outro profissional que tenha o equipamento, que, que tudo bem a gente fazer, né? Não, né? Vamos pensar, porque, como eu falei para essa menina, eu falei, olha, você teve sorte, né? Eu sempre falo o que é o significado da sorte, mas eu falei, você teve realmente muita sorte de não ter tido nenhum preparo, tá? Então, e tira, é fantástico, é muito legal. Você precisa vir aqui para conhecer. É, E você. aí eu falei, essa semana eu fiz o Tony tá aí, vai falar que não é loucura, mas foi uma grande loucura, assim, né? Uma decisão que já tinha vindo, estava planejando, planejando, planejando. Eu falei, se vocês quiserem, eu posso mostrar. Tá na caixa, aqui na minha sala, o laser tá lá. Eu falo que ainda não caiu muito a ficha. Para quem trabalha com laser há 20 anos, né? Você pensar que, um laser de baixa tá aqui na minha mão, sempre tive um laser de baixa, tal, né? Um Mas laser você tem um na bolsa, uma canetinha lá. então, tudo bem, né? Eu estava até meio acostumada com isso, mas você ter um laser de hérbio, né? É algo assim. Quando eu recebi até um laser da Ultradente, né? Do Antônio, ele falou: eu quero que você teste, eu quero que você mexa, eu quero que você veja. Eu já fiquei no ar, assim. Falei: nossa, não tô acreditando, tô com laser de diodo, de Gemini, da Ultradente. Mas na hora que o Tony me trouxe o laser aqui, eu acho que eu fiquei até meio muda. Falar, desculpa, Tony, mas eu acho que eu fiquei meio sem palavras, assim, porque ainda não caiu a ficha, tá? Que eu vou poder fazer todos esses procedimentos, assim, com os pacientes. Isso é muito legal, isso é muito bacana, mas é um planejamento, Sim. tá? Então, como o Tony falou, é uma decisão muito sábia, porque eu sei mexer, porque eu já passei por essa curva de aprendizagem e eu acho que eu tenho que aprender ainda, eu não tenho intimidade com esse equipamento. Quando Uhum. eu comecei a trabalhar com laser de alta potência, quando eu cheguei no Lelo como estagiária, eu lembro do professor Carlos de Paulo Eduardo, né, que foi meu mentor, é meu orientador até hoje. Ele fala assim para mim: ó, esquece o Eduardo, agora você vai dormir com os lasers de alta. Porque você tem que saber, igual o Oscar dorme com a bola, então o Oscar tinha acabado de dar uma entrevista falando como que ele era um bom jogador de basquete, porque ele dorme com a bola. Falou, agora você vai dormir com laser de alta potência. Você tem que saber, você tem que ter intimidade.
Tudo bem. E aí eu falei, agora eu vou ter que dormir com light touch, né? Porque eu preciso aprender, eu vou aprender. Então, em breve a gente vai instalar, dentro de umas 2 semanas a gente deve estar instalando. E o Tony vai estar lá do meu lado. E é essa preocupação que eu falo que eu sempre tive, né? Das pessoas começarem a comprar, ela foi sendo melhorada, né? Ou talvez essa minha impressão foi sendo levada embora porque a empresa tem dado uma assessoria muito legal para a pessoa que compra, né? Então isso eu acho que é muito importante. O Tony está aí, o que ele me passou e o que eu vejo com as pessoas que compraram, com as pessoas que fizeram esse investimento. Existe treinamento, existe uma possibilidade, e aí já contando, mas em agosto a gente já vai ter alguns cursos, né? Marina acabou de passar por aí também, e a gente vai organizar alguns cursos de treinamento para quem já comprou o laser e para quem também tem vontade de conhecer a tecnologia, quem um dia pensa, fala, eu vou fazer esse investimento, mas eu quero conhecer o equipamento, então a gente vai estar fazendo isso. Então, nas próximas semanas eu vou estar aí, ó, treinando até dizer chega para ter intimidade com o equipamento. Eu conheço, eu sei trabalhar com laser de Erbium, eu trabalho há muitos anos, mas eu preciso conhecer esse equipamento assim a fundo para poder passar o meu melhor para as pessoas que vêm aqui para São Paulo para aprender. Até porque de aparelho para aparelho mudam características, mudam Sim, situações. são pontas diferentes, né? Então, Imagino que a curva de aprendizado não é tão assim de um dia para o outro, é só sentar lá e os laminados caem, né? eu acho que não, mas não é impossível, Uhum. né? É uma curva assim, não é do dia para o outro, mas em um curso você consegue, se você Não, não tiver vamos medo. estudar, precisa habilitar, precisa, exatamente, não precisa ter medo de trabalhar, pô, tem que ter A, segurança. tec- a tecnologia está aí, é a nosso favor, é a favor do nosso paciente, a possibilidade de melhorar o seu procedimento, o seu atendimento, está aí, né? Basta você realmente se aprofundar, buscar curso, você se atualizar, você perguntar. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com laser de baixa, eu mandava e-mail praticamente toda semana para o pessoal aqui do Lelo. Eu vim fazer o curso que eu coordeno hoje, eu vim fazer. E foi um divisor de águas, assim. Eu lembro de chegar lá e olhar e falar, putz, eu adorei essa equipe, eu adorei, quero Uhum, muito trabalhar aqui, uhum. né? Então, se você consegue enxergar lá na frente, onde você quer chegar, putz, isso facilita muito. Se você começa a sonhar, fazer alguns planejamentos, eu falo que o laser de Erbium talvez tenha até demorado um pouco para chegar na minha mão, porque eu pensei, eu tenho uma hora que eu falei, chega de pensar, vamos agir. Agora é a hora, né? É isso aí, minha amiguinha. É isso aí. É, Ana, seguinte, a live vai cair. Ok. Pensando em derrubar para a gente voltar já direto com outro assunto, tá? Então eu vou Bora. botar aqui, ó, tem 127 pessoas, estava mais, estava com quase 180 agora há pouco, tá? 124 pessoas, ó, a gente vai sair, vai voltar, eu quero 125 aqui de Vamos lá. volta. Não é isso aí, Também Ana? tem as perguntas também que o pessoal fez, Tem umas né? perguntas que fez, que a Ana tá para responder, tem algumas duas aqui, duas ou três perguntando a frequência de uso, se pode usar laser de baixo todo dia, algumas coisas Vamos assim, embora. tá bom? Vamos Vou lá. encerrar, vou abrir outra, tá bom? Combinado. Até Até já. já. Um minutinho. Até já. Voltamos. Voltamos ao vivo e em definitivo. Ao vivo. Vamos lá. Se o pessoal entrando aí, o pessoal estava começando a voltar. Ó, trouxe até outro queridinho aqui, ó. Esse é o Gemini, Esse é o Gemini, o da Ultra. da Ultradente, que é muito legal. Depois eu vou ligar ele para ele fala. Eu Olha, adoro. ó. Esse vai vir, então, para cá. Vai. Existe um plano, não sei se a Se a pandemia pandemia vai talvez ajudar ou não. tenha deu uma atrasada, mas se Deus quiser, virá. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos continuar, então? Vamos dar sequência lá nas nossas coisinhas que a gente tinha aqui em relação a perguntas, algumas coisas. Tinha uma pergunta sobre DTM aqui, e aí quando caiu a live aqui saiu
a caixinha de perguntas sobre utilização em DTM, são os mesmos pontos de aplicação, acredito que sim, não faz muita alteração em relação a isso. E outra pergunta da mesma pessoa perguntando sobre usar demais traz algum malefício, alguma coisa assim? Não, tiveram duas pessoas que perguntaram mais ou menos isso. O Bom, excesso de... não, excesso de uso não. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que o que a célula vai precisar de energia, o laser de baixa, né? Ela vai absorver e o restante ela não vai utilizar, né? Na hora que ela vai absorver a energia, né, a mitocôndria, e que ela vai começar essa série de reações, se você der mais energia para ela, na verdade, não vai ter muito efeito, né? Então, às vezes, em alguns pontos, por exemplo, vamos pensar numa parestesia, tá? Você começa a fazer radiação, você chega na 10ª sessão e o paciente fala, ah, estagnou. E às vezes, mesmo aquele protocolo que você está repetindo, ele para, né? Ele dá uma estagnada, mais ou menos como a gente fala até do próprio clareamento, né? Então, não tem aonde ir mais, já deu ali, né? Às vezes, a gente não sabe qual foi uma lesão no nervo que causou aquela parestesia, então pode ter sido muito maior, mas às vezes a gente muda até o protocolo, mas dar a mais não vai ser muito problema não, tá? Mas se a gente Você sabe o tocou no... protocolo que a gente tem que usar, muitas vezes a gente vai acabar não dando tanto a mais, não. Tá. Você tocou num assunto aí importante. Laser Clareamento. de areia. Olha que polêmica, né? Que polêmica é essa, Jorginho? Ó, laser não clareia. Na verdade, o laser ele pode até acelerar um pouquinho o procedimento, a reação que acontece do gel. Tem gente que usa, tem gente que gosta, tem muita gente que me escreve e fala, ah, mas eu quero usar porque eu acho que é um marketing legal, tal. Eu acho que existem outras formas de fazer um marketing legal, para começar. Uhum. Segundo, hoje, se você quiser usar, use com o protocolo correto. Tá? Quando deu toda a polêmica lá, que eu coloquei a matéria uns 2 anos atrás e apanhei um pouquinho por conta disso, eu só queria mostrar duas coisas para as pessoas. Primeiro, que a gente não faz clareamento a laser. Existe clareamento a laser? Existe. Clareamento que a gente faz com laser de diodo, que é o laser que eu acabei de mostrar aqui, ó, da BioLaser ou laser da Ultralaser, são lasers de diodo de alta potência. Só que a gente coloca o quê? Muito calor. E nesse momento, eu não tenho como não lembrar de Renato Mioto Paulo, que ele vai falar qual é o custo biológico disso. Você aumentar a temperatura. Quando, principalmente, a gente tem géis clareadores hoje que não necessitam de luz, a gente vai ter o mesmo resultado. Né? Então, se eu posso pegar 2 pacientes e colocar aqui o paciente com os dois com gel clareador que não precisa de luz e o outro com um que precisa de luz e luz, eles vão chegar no mesmo resultado, para que eu vou usar a luz? Então, quando um recém-formado, um aluno meu da graduação fala, preciso vou abrir um consultório, vou comprar um laser de baixo ou eu compro um LED para clarear? Que não é um laser, é um LED. Eu falo, olha, eu compraria um laser de baixa potência. Compraria um laser de alta e faria outro tipo de investimento, não um LED. Porque a gente já sabe hoje, e a gente já tem literatura, já temos evidências científicas para comprovar duas coisas. A primeira, que a luz não vai te favorecer tanto. O próprio o fabricante, quem faz os LEDs, por exemplo, vão falar assim, não, mas você diminui muito tempo de cadeira. Você diminui aí 10 minutos. Mais uma vez, qual é o custo biológico disso? Um procedimento que o paciente vai fazer algumas vezes na vida dele. Será que você sabe, você tem um pouquinho de aumento de temperatura ali com o LED, você sabe qual é a condição de cada um daqueles dentes que você está clareando? Né? E aquele dente que tem uma lesão cervical não cariosa, que a gente já acha que tem uma pulpite reversível, aí você vai colocar ainda mais luz, você vai deixar mais algum tempo de luz, mais o gel, o que vai acontecer? Né? Ao longo do tempo. Então, a gente está falando tanto de envelhecimento Aquela precoce. polpa já está judiada, já está Já, machucada, né? Como você falou, Renato, Paulinha tá aí, ó. Paulinha tá aí. Pois é. Beijo, Paulinha. Mas a gente tem que pensar nisso. Então, eu falo hoje, eu já fiz, assumo que eu já fiz muito, muito clareamento com LED. Com laser, quando eu já cheguei no Lelo, isso em 2003, já tinha um monte de trabalho mostrando com laser que não era interessante por conta de aumento de temperatura.
Não precisa usar laser de alta potência para fazer isso. Não precisa usar laser de diodo. Mesmo que você use algumas ponteiras que diminua. Não precisa. E o LED, hoje, a gente tem muitos trabalhos. Olha quantos trabalhos. O Logueros fez um monte de revisão sistemática aí, mostrando. Vários trabalhos de várias equipes Brasil, mostrando que não. Não há necessidade de você. O seu que estava lá. Oi? Olha lá, então, voltamos. Vamos lá. Então, eu falo, o Logueros, eu estava falando, ele tem uma série de revisões sistemáticas aí, mostrando que não há necessidade da luz para você chegar no mesmo resultado. Então, se eu tenho géis clareadores hoje no mercado, claro, e aí a gente entra numa outra conversa, né? Que é qual é o gel clareador que eu vou escolher? Escolha aquele de boa procedência, que tenha trabalhos que a gente sabe que clinicamente vai funcionar e que na pesquisa a gente tem bom respaldo. Escolha aquele gel, não vou precisar, para ter um bom resultado, a luz. Então, hoje, para que eu vou ter um LED só para clarear? Né? Não é o mesmo LED que você vai fazer a fotoativação da sua resina. Não é. São equipamentos diferentes. Tá? Então, não vá usar aquele da boca toda para ativar a sua resina, que eu já vi muito isso acontecer também. Totalmente diferente, potências diferentes, entregas diferentes. Então, não faça. E aí, alguns desses equipamentos ainda prometiam até redução da sensibilidade. Ah, porque você diminui o tempo do paciente do gel sobre a superfície. Será que vai diminuir tanto assim? Eu acho que está muito mais na escolha do gel, no diagnóstico do seu paciente, tal, do que na escolha da luz. E assim também, aqueles aparelhos, eles eram aparelhos que tinha a boquinha aqui, né? Isso, entende? Achava aqui na boca do paciente. E até onde eu me entendo de laser, né? Ele tinha lá 6 pontinhas LED azul, que seria o ativador do clareamento, e 3 pontos que seriam pontos de LED, de laser infravermelho, né? Isso. Então, até onde eu entenda, a aplicação do laser é pontual. Ou seja, ele só poderia fazer algum tipo de ação entre os dois centrais e na região dos caninos. Se fosse a ação analgésica de uma hipersensibilidade causada pelo produto clareador ou pela luz, né? Então, para mim, ele sempre foi assim. Depois que eu comecei a entender o negócio, eu vi que. Mas posso te falar uma coisa. Imagina que você está aqui com uma distância, né, da boca do paciente. Você chega até um pouco perto, mas você está numa distância que o laser, para ter efeito laser de baixa potência, tem que ser em contato. Imagina o quanto essa luz não vai abrir, não vai espalhar. Não dá. O laser de baixa aqui, olha, se eu tenho que fazer uma pressão, eu aplico fazendo pressão. Se eu estiver trabalhando com ele aqui, não vai funcionar. Ele pode ter um efeito mas muito pequeno, mas eu posso falar para você, não vai funcionar. A gente está sempre fazendo em contato, tá? Então, a gente também já tem trabalho na literatura mostrando que esses lasers que estavam no meio dos LEDs, eles não causavam nenhum tipo de diminuição da dor, de analgesia, tá? O que a gente faz com o laser é paciente que reporta dor durante o procedimento, durante o clareamento consultório, depois a gente pode pegar e fazer um ponto em cada coroa, ou na cervical, ou eu faço o protocolo antes para hipersensibilidade, faço o protocolo associativo antes de fazer o clareamento, que daí também eu vou com laser, vou com obliterador, ou mesmo aquele paciente que fala, olha, eu estou sentindo aquelas pontadas, posso usar como analgésico e modulador do processo inflamatório. Ponto, tá? O laser vai servir para isso. Então, hoje, falo, não precisa investir num laser num LED para clareamento. Não tem necessidade. Hoje tem outras fontes de luz. Também tem uma coisa, daqui 5 anos, se de repente começarem tem muitos trabalhos sendo feitos lá na FOUSP, tem a Patrícia que trabalha do meu lado, ela trabalha, a linha de pesquisa dela é com clareamento, ela está trabalhando com a luz violeta. Se de repente, daqui 5 anos, né, a ciência muda, a gente começar a observar que a luz teve um efeito positivo, que não causou aumento de temperatura, de repente pode ser que até a gente mude, né? Mas hoje
né? A evidência atual é que nós não precisamos de luz para chegar a um resultado necessário, suficiente aí para você ter um clareamento efetivo. Ótimo, ótimo. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui em relação àquelas perguntas que a gente tinha lá recebido, Ana? Tinha uma pergunta, isso é uma coisa interessante. Perguntaram sobre terapia fotodinâmica. Isso. Terapia fotodinâmica, o que que é? É você usar o laser de baixa potência, esse equipamento, no comprimento de onda vermelho. Então, ó, até coloquei aqui, ó, vermelho. E aí, por exemplo, nesse equipamento aqui, eu tiro essa pontinha, o espaçador. Agora deixa eu pegar uma outra fibra e eu vou combinar esse meu comprimento de onda vermelho com um corante, que normalmente o que a gente usa é o azul de metileno, tá? O que que a gente faz? Contando uma historinha, há muitos anos atrás, quando não existia terapia fotodinâmica na odontologia, quando a gente não tinha essa aplicação, a gente usava para fazer qualquer tipo de descontaminação com laser de alta potência. Então, imagina que eu terminava de fazer um preparo cavitário com laser de hérbio, eu estou fazendo ali a descontaminação. Ou intracanal, eu posso fazer antes de cimentar um pino, ou sei lá, eu estou fazendo um tratamento endodôntico, eu tenho uma necrose, tenho lesão, eu vou usar meu laser de alta. Hoje, o laser de alta, na verdade, ele não está sendo utilizado mais para redução microbiana. Ele vai causar sim, o que é ótimo. Mas laser de baixa potência associado a um corante, e aí, peraí, que eu vou pegar o corante, tá aqui, a gente tem duas concentrações, uma pessoa me perguntou sobre isso, associado luz vermelha com corante, a gente tem uma descontaminação aí que chega a 99%. Então, o que que a gente usa? Eu uso para bolsa periodontal, pós-raspagem, eu uso para descontaminação de lesões de herpes, herpes simples, herpes zoster, eu uso para qualquer tipo de ferida que infeccionou, para fechar feridas. A gente usa muito hoje em lesões, por exemplo, de queimados, lesões de pacientes diabéticos, tá? Que tem aquelas Na feridas endodontia deve dar para usar também. Oi? Na endodontia deve dar para usar também. Perfeito. Endodontia, por exemplo, o Eduardo, que é endodontista, usa grande maioria como rotina, tá? Principalmente em casos mais refratários, em casos de necrose pulpar. Você vai fazer, depois que você faz todo o preparo químico-mecânico, você vai fazer o laser. Então, por exemplo, você põe, ó, tá vendo essa fibra? Ela é maleável, Sim. tá? Então, ela dobra, você pode cortar do jeito que você quiser, e aí você vai colocar o corante e a interação desse corante, do azul de metileno, com o vermelho, ele tem uma interação, a resposta é apoptose das células, é morte celular, tá? Então, a gente vê, por exemplo, uma cicatrização muito favorável. Quando a gente começou a trabalhar com terapia fotodinâmica, quem começou a fazer os primeiros casos clínicos no Lelo, o nome dela é Juliana Marotti. A Juliana hoje está na Alemanha, na Universidade de Aachen, no departamento de prótese. Ela fez mestrado, doutorado aqui na prótese, mas ela foi nossa estagiária desde a graduação. E a Juliana, ela começou a trabalhar com herpes e ela pegou uma paciente da faculdade. Ela estava lendo muito, pegou uma paciente, era uma funcionária da faculdade que tinha uma herpes grande e estava assim, cheia de vesícula. Lembrar que a gente não irradia paciente que tem vesícula de herpes, a gente drena. Então ela drenou todas essas vesículas, passou o corante, o paciente fica com o lábio azul, sai meio avatar mesmo, e aí irradia com laser de baixa. Ela fez isso de manhã. De tarde, a paciente já chegou na fase de crosta. É muito rápido, a gente pula um pouco de etapas, a gente acaba fazendo a descontaminação. A descontaminação leva a um reparo mais rápido, né? E fora a analgesia, que ela estava coçando, estava ardendo, estava incomodando muito, ela já não tinha mais nenhum sintoma e ela começou. Então a gente começou a fazer uma série de casos. Então, a gente tem publicado já hoje, acho que uns 4 ou 5 trabalhos de casos clínicos com terapia fotodinâmica nas lesões de herpes. E o mais legal é que o paciente que tem normalmente, sei lá, fala, eu tenho herpes 2, 3 vezes no ano, passa a ter uma vez só. Ou eu tenho todo mês. Tem muita mulher que no período menstrual fala, caiu minha imunidade, eu tenho lesão de herpes, né? Aparece alguma coisa. A gente consegue aumentar o tempo de recorrência, o que é muito legal. Então, tem uma aluna do professor Carlos, a Paola, que está para defender o trabalho dela agora em julho, e ela vai mostrar isso exatamente, que a gente faz, além da prevenção, depois, a gente faz também
é o aumento na recorrência, o que é legal, tá? Bem legal mesmo. E quando a gente usa, só aqui alguém perguntando sobre qual é a energia, a gente usa uma energia um pouquinho mais alta. A gente usa, por exemplo, 6 joules, 6 a 9 joules, tá? Quando a gente usa terapia fotodinâmica. Sempre o vermelho, que é o que tem a ressonância ali com o meu azul de metileno. É o que compete, né? Tinha uma pergunta aqui sobre segurança. Uhum. Segurança ocular, como é que para todo tipo de equipamento laser tem que ter proteção ocular? Como é que é isso? Sim, para todos os equipamentos. Cada equipamento tem o seu óculos, tá? Então, você precisa, por exemplo, na hora que você compra o equipamento, é obrigatório que ele venha com óculos de proteção. Normalmente vem 3 óculos, um para você, um para o auxiliar e para o paciente, tá? Cada óculos tem um filtro. Nesse filtro tem uma barreira que vai barrar mesmo, né? Vai impedir que o comprimento de onda chegue nos seus olhos. Hoje já existem muitos físicos ali no IPEM, que eu falei na frente ali da Odonto, que já perderam a visão ou perderam 30%, 40%, porque trabalharam durante a vida inteira, pesquisadores, com laser, sem usar proteção ocular. Então, óculos é condição de falar, não, vou só um pouquinho aqui. Não, precisa usar o óculos, tá? Às vezes ele é um pouco escuro, essa é uma vantagem também do Light Touch, que o Tony, na hora que ele me mostrou, o óculos é transparente, então super bacana, ele tem que ter uma proteção lateral também. Os lasers de alta potência, eles têm um sistema de interlock que você liga na tomada, se abre a porta do consultório, ele para. Ele tem botões de emergência também. Então, existem uma série de normas, a própria Anvisa coloca isso, para se utilizar um laser de alta dentro do seu consultório, tá? Alguém perguntou aqui sobre as barreiras, se as barreiras influenciam. Não, a gente tem um trabalho também com isso. Quando a gente usa qualquer tipo de filme plástico, que é importante, ainda mais a gente sempre fez, hoje mais importante ainda, a gente só tem que lembrar que nessa pontinha aqui, ó, eu tenho que esticar muito bem. Então, às vezes tem gente que gosta de usar aqueles saquinhos plásticos e fica bem a costura do... Não dá. Então, assim, o ideal é filme plástico que você possa envolver bem essa parte onde existe, sai o ar, onde respira, que o equipamento a gente abre, deixa aberto, mas tudo onde a gente vai colocar o protocolo tal, protege. Então, esticar muito bem quando a gente vê que nem parece que tem um papel ali. Não influencia. E a mesma coisa para o seu fotopolimerizador, tá, pessoal? Mesma coisa, exatamente. Taquinho na ponta do fotopolimerizador solto perde energia. Perde que tá? ele vai dobrar ali, não vai ficar legal. Perde energia. O plástico é um péssimo condutor de energia. Né? A partir do momento que você joga alguma coisa num plástico e o plástico ele retém isso aqui, ele não vai deixar passar. Ele não vai deixar passar 100%, ele vai reter alguma coisa. Então, além de deixar passar, a luz vai bater num lugar, vai voltar. Vai mudar o ângulo de totalmente. Então, mesma coisa com aparelhos de fotopolimerização, também com aparelhinhos de laser. Laser, exatamente. Né? Existe alguns, não tem trabalhos ainda, mas que para essa época de pandemia, por exemplo, os lasers de diodo de alta, ou os lasers de hérbio, eles fazem procedimentos mais rápidos. Então, por exemplo, uma gengivoplastia, uma frenectomia, e você consegue fazer uma descontaminação por aumento de temperatura. Então, é mais uma vantagem nesse momento aí do que usar, por exemplo, uma lâmina para fazer um corte no tecido, melhor você usar um laser de alta potência, tá? E o aerosol, ele é um pouquinho diminuído, sim, quando a gente usa o laser de hérbio. Então, já tem umas fotos de umas pessoas que montaram, é bem interessante. Sempre a gente usa com refrigeração também. Então, o aerosol sempre vai acontecer, mas ele é um pouco menor, tá? O Fabinho acabou de fazer uma pergunta bem interessante aqui em relação a documentações. Se existe algum tipo de alvará, alguma coisa, como tem que você ter um raio-x no consultório, você tem que ter uma autorização especial, laser? Não, Fábio, eu tenho que ter, na verdade, só o cirurgião dentista tem que ter habilitação pelo CFO. Mas eu sempre falo, eu nunca vi ninguém bater na porta, no CRO do estado, bater na porta e falar, você tem um laser? Eu acho que é uma tendência de como existem muitos lasers de alta sendo comercializados, sendo utilizados, de uma proteção. E também, se você causa algum dano ao seu paciente, você está trabalhando com laser, às vezes nem causa, e o paciente vai te processar, vai alguma coisa, é uma segurança que você tem para te
te assegurar ali que você estudou, que você Tem a- tem habilitação, exatamente, tá? Então, a habilitação é necessária, mas não existe nenhum tipo de alvará específico para o laser de alta, não. No Brasil, não. Joia, joia. Deixa eu ver o que mais que foi falado aqui naquelas perguntinhas. Tem uma pergunta sobre sensibilidade pós-operatória. Uhum. Pós-operatório de restaurações, tem algum protocolo específico? Também dá para a gente utilizar o infravermelho nessas situações? Infravermelho, depois que você terminou, limpou a cavidade, tá tudo, tá pronta para fechar, você vai usar o laser no infravermelho. Normalmente a gente usa de 1 joule, dá 10 segundos, ou seja, muito rápido também, né? Não te demora mais o seu procedimento. 1 minutinho, você deixa lá, faz a irradiação em contato. Então, por exemplo, eu gosto muito dessa pontinha porque ela é pequena, né? Então ela entra bem no fundo da cavidade. Às vezes cavidades muito pequenininhas você nem consegue entrar. Mas Uhum. aí é seguir com o seu protocolo, que você está acostumado, com o seu adesivo, a sua resina, mas muito bem feito. O laser não é milagre, né? É, Então, lembrar, isso é importante. O laser não vai, porque eu usei o laser e não vai reduziu. melhorar o seu procedimento, não vai deixar você fazer mais simples. Não, a pergunta da Rebeca aqui é em relação à sensibilidade pós-operatória. Ah, tá. Depois que você já tem Depois que uma restaurou, sensibilidade tem paciente que instalada. volta 15 dias depois com aquele dentinho dolorido. Agora, você imagina por que que ele voltou com o dente dolorido? Então, a gente vai voltar Provavelmente com antes. adesão. Exatamente. O laser pode diminuir a dor? Pode. Mas depois, praticamente, o paciente vai voltar dentro de um mês de novo falando, a dor tá aqui. Porque o laser vai diminuir, vai. Ele pode até ser causado por uma inflamação pulpar, Uhum. tá? E não nem sempre pelo erro do operador ou alguma coisa errada com o material. Mas você pode até ter algum resultado positivo, sim. Mas se foi um erro De operação. da operação ali, o laser não é milagre, ele vai diminuir a dor. Então, o paciente vai sentir um pouco mais de conforto, mas logo em seguida ele volta, tá? Joia, joia, joia. O que mais? Você tem mais alguma coisa para contar para gente? Outra coisa Tá que falando aqui do ILIB. O que é isso que eu não ah, sei? outra polêmica essa, tá? ILIB, Ixi, você sabe o que é ILIB? não. Não? Há muitos anos atrás, existia uma técnica que você pegava o laser de baixa potência, fazia um acesso intravenoso e fazia Uia, com que o laser, calma, que o laser fizesse a irradiação do sangue. da Tá? Então, célula. isso é uma técnica russa. Hoje, essa técnica foi melhorada e você tem uma pulseirinha que você coloca aqui na artéria radial, uma pulseira azul que vem no equipamento. E aí, outro dia até perguntei pro Edu, falei, cadê minha pulseirinha azul? Ele falou, nem sei, isso que você já jogou fora, porque esse já não é que eu já não uso. Você coloca aqui, você põe o laser, você tem um lugarzinho para encaixar o laser e você deixa aí durante 20 segundos, 20 minutos, tá? Então, às vezes tem gente que vai fazer uma cirurgia, tem gente que vai fazer algum procedimento maior, deixa lá com o paciente. Existe comprovação científica? Quase nada. Existem aí pouquíssimos trabalhos que existem são em russo, né? Algumas pessoas já mandaram traduzir, e aí a gente vê que são trabalhos bem difíceis até, mas tem equipes, eu tinha falado do professor Nivaldo Parisotto, ele está trabalhando com aí o ILIB. Então, o ILIB é intravenous, de radiação intravenosa, tá? Qual que é o grande problema? Eu estava vendo muito paciente começar a falar, paciente diabético, não vou tomar mais minha medicação. O ILIB vai resolver. E não resolve, tá? Sou hipertenso, para que eu vou tomar meu antihipertensivo lá? Não vou tomar. Então, isso causava já um enorme. Pode ser que eu esteja muito enganada, que daqui um pouquinho a gente tem algumas mudanças. Pode ser que mais para frente eu volte e falo, Jorginho, vamos fazer ILIB porque o negócio é legal, O negócio é tá? bom. O negócio é bom, o negócio funciona. Pode É isso ser. aí. Então, assim, hoje não existe comprovação científica, a gente nem dá no nosso curso, a gente fala o que é, mas a gente não ensina. Eu acho que está muito começando ainda, muito inicial. Eu não indicaria ainda para o paciente. Eu brinco também que, por exemplo, o Douglas, que é da DMC, que fica lá nos nossos cursos. Tem dia que eu chego lá e ele fala assim: você tá com uma cara de cansada, você tá cansada, você tá estressada, vamos fazer o ILIB? Você vai remoçar 20 anos. Você vai ficar muito melhor.
Falo, Papinho ai, meu Deus. Essa venda, eu falo para ele, Douglas, para de vender o laser assim. O laser faz outras coisas, né? não é para Não, isso. não precisa vender o ILIB. Vende o infra e o vermelho, né? É mais legal. E ele dá risada. A gente dá risada hoje, ele já até me provoca com isso. Ele falou, faz ILIB, né? Você vai se sentir super bem. Mas eu acho que não é por aí, tá? Eu acho que é importante a gente é, estudar e acompanhar aí as novidades da literatura. E hoje o professor Nivaldo ele está trabalhando, por exemplo, protocolos diferentes para diferentes massas corpóreas dos pacientes. Será que o ILIB para mim é igual para você? Talvez não seja, a gente tem que individualizar também. Será que Sim. o que passa de sangue aqui, a velocidade, o retorno venoso de cada um é diferente, né? Fábio, já tem gente falando que mata a Covid. Se você. Esse que é o Você problema. tá atrasado, Fabinho. Já falam, e é esse que eu quero morrer, porque as pessoas falam, não, usa o Ilib que aumenta a sua imunidade. Não dá para saber. E é tão difícil a gente fazer trabalhos com o Ilib, porque cada um tem um organismo diferente, né? Então eu vou olhar, vamos ver a glicemia. A gente tem que começar a trabalhar, não é no paciente, é lá no animal, né? Animais de laboratório, a gente tem que trabalhar nos ratos e deixar todo mundo padronizado, todo mundo não, é todos os animais padronizados, né? Então acho que isso é algo mais para frente, acho que a gente vai voltar a falar mais de Lib, mas por enquanto eu tomaria um pouco de cuidado, eu teria um pouco de cautela. Ótimo, ótimo, ótimo. E só para fechar aqui as perguntas do público aqui, teve uma pessoa que perguntou sobre a litose. A litose tem alguns trabalhos já mostrando, porque na verdade o paciente com a litose, Você ele tem tem uma que detectar, baixa saliva, você tem né? que detectar a causa, né? Paciente com hipossalivação, a gente consegue, com xerostomia, consegue ativar isso? Não. Depende da causa da hipossalivação, tá? Então, depende muito, por exemplo, às vezes é um paciente que fez uma radioterapia de cabeça e pescoço há 20 anos atrás, a gente sabe que os equipamentos naquele momento causavam danos bastante irreversíveis em glândulas, tá? Salivares. Então, a gente não consegue, mas dependendo do protocolo que foi usado ou da patologia que tem, por exemplo, síndrome de Sjögren, a gente consegue resultados bem interessantes. Então, a professora Aline Simões, que trabalha lá no Laboratório de Biologia Oral, é nossa parceira lá no Lelo, professora dos nossos cursos, e ela trabalha muito bem com laser de baixa potência, tem alguma experiência e é bem positiva, tá? Então, para a litose, hoje a gente tem a Vera, que está trabalhando com a gente também, que é especialista, e aí a gente também tem resultados muito bons, tá? Bem, bem, bem legal. O que mais você quer mostrar para a gente aí? Você ia mostrar o Deixa eu mostrar, peraí, eu vou ligar ele aqui. Eu vou Vou desligar colocar. aqui o comentário de novo. Peraí que eu vou posicionar. Que Vamos ver que tá. bonitinho. Tá vendo? Ó, deixa eu colocar fazer assim, ó. Vou colocar o passcode aqui. Ó. Ih, deu errado? Peraí que eu vou voltar aqui. Tenha. Oh, só porque hoje eu queria funcionar, peraí que eu vou fazer o seguinte. Ó, eu tô no quarto da minha filha hoje, tá? Porque o Edu tá dando aula, então vocês estão vendo balões, estão vendo Decoração. a decoração do quarto dela aqui pelo espelho do laser. Então, esse aqui ele tem uma parte de vidro. Ó, e ele fala, isso que é muito legal. Agora foi. Qual que é a vantagem dele? A gente pode escolher 2 comprimentos de onda. Então, eu tenho aqui, ó, 980 e tenho 810. Cada um tem uma absorção diferente. Então, por isso que o corte dele é muito legal. E o que eu gosto dele, por exemplo, que eu posso usar os 2 juntos. Nossa, que legal. Legal, né? E eu posso escolher o procedimento que eu quero. Então, ele vai falando, ó. Eu posso escolher General Dentistry, Orthodontics ou Hygiene, sei lá. Tá? Então, eu posso ir trabalhando com ele aqui. E ele vai dar uns protocolos. E é claro que eu posso alterar esse protocolo, né? Então, por exemplo, olha... Ó, tá com pouca bateria, mas ele não precisa ser ligado na fonte, eu posso só carregar, tá? E ele tem um pedal que é por Bluetooth, então que é bem bacana isso também. Então, olha lá, eu posso escolher o que eu vou usar
e aí eu vou colocar uma pontinha aqui, uma tip, e eu consigo, e tem uma iluminação ainda. Então, ele trabalha muito, muito, muito bem, tá? É, o equipamento que falo que se vier para o Brasil vai ser muito legal, muito bacana, tá? Pô, Que é legal. bem novinho, assim, e traz essa novidade aí do equipamento ser todo interessante. O paciente gosta muito da experiência quando a gente está com ele. Sem dúvida, sem dúvida. Isso chama bastante a atenção do paciente, né? É engraçado por exemplo, eu tenho motor elétrico, o meu motor elétrico é o BNR, né? O BNR é uma caixinha pequenininha que fica tipo um Uhum. FM ali, né? Nossa, o É, paciente olha o que é isso, né? Então, é bacana. bem por aí. Ó, chegou o homem da DTM aí, ó. Chegou o homem da DTM, um querido também. Nós falamos de você agora aqui. Exatamente. Vamos lá, o que mais temos aí? Entramos nas finalizações. Tem gente pedindo literatura, Fabinho pedindo literatura. Bom, a literatura é vasta, né? E assim, ela vai depender muito do que você tá, por exemplo, você quer trabalhar com hipersensibilidade, você tem muita literatura. Você quer trabalhar com DTM, né? Outro dia eu passei pro Ricardo aí uma série de papers aí, de revisões sistemáticas. Então, a gente está escrevendo um livro agora, né? Existe um livro já da Patrícia e da Aline, só que é um livro em inglês, que não é vendido aqui no Brasil. Acho que você consegue comprar pela Amazon, mas a gente está escrevendo um livro agora da filosofia do Lelo, com os protocolos, e até acho que ao final do ano a gente tem essa novidade aí. Então vamos ver, né? Mais um livro. Mais um livro, mas esse é um livro bem para o clínico, tá? Então, um livro que a gente já vai falar de protocolo, da janela terapêutica, de como E tem fazer. uma pessoa que perguntou sobre janela terapêutica. Isso. Janela terapêutica é o quanto que a gente vai trabalhar no protocolo, por exemplo, a hipersensibilidade, eu falar de 1 a 2 joules. Então, quando eu falo de janela terapêutica, eu particularmente gosto de começar sempre com mais baixo, ver a resposta do paciente, né, que a gente possa individualizar, vejo a resposta do paciente e a partir de então eu vou modulando esse meu protocolo. Então, dentro dessa janela terapêutica, tá? Joia. E os cursos? Como é que você está Bom, programando? vamos lá, os nossos cursos estão paralisados, né? A gente tem um curso de habilitação. Tínhamos 3 turmas no começo do ano, no primeiro semestre, aqui agora. Até março nós demos 2 turmas, né? Ainda tem um pedaço. Mas estamos trabalhando aí com a possibilidade do online e de continuar os cursos que estavam acontecendo em online, mas nós sabemos o quanto a prática é importante. E a nossa prática é uma prática muito legal, quando a gente leva todos os pacientes para o Lelo, para a clínica. Então, a gente vai ter que aguardar para isso acontecer. De qualquer forma, mesmo no online, a gente está criando aí uma série de atividades interessantes aí para, eu acho que talvez não substitua o presencial, né? Mas que enquanto a gente não conseguir o presencial, o aluno já tem esse material. Mas nós vamos abrir uma nova turma a partir de julho, eu vou estar lançando aí, o pessoal do Lelo também, a partir de julho, uma nova turma presencial. A gente está esperando aí respostas do CFO, dos cursos da USP, porque os nossos cursos são feitos pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP e pela Fundação. Então, a gente só está esperando as aprovações para a gente poder lançar. Mas é possível o curso de habilitação online, desde que a gente tenha 10% pelo menos de um conteúdo prático presencial. Então, a gente vai trabalhar com isso também, tá? Então, o presencial, para a gente, o curso de habilitação, ele é até considerado quase como um curso de especialização, apesar da carga horária dele ser reduzida. Curta. Mas eu preciso realmente ter uma prática, eu preciso mostrar para o aluno, preciso que o aluno sinta o paciente naquele momento. Um laser de alta é insubstituível, né? E o paciente, e os alunos nos nossos cursos fazem procedimentos. Com a nossa supervisão, eles vão atender todos os pacientes. Pacientes de tudo que aparece, de DTM, de hipersensibilidade, para fazer uma gengivoplastia, fazer uma frenectomia, um paciente de mucosite. Então, ele vai ver tudo isso. Os cursos do Lelo são pela Fundecto. Quem está perguntando é www.fundecto.com.br. A Fundecto é a fundação da Faculdade de Odontologia aqui da USP. Então, a gente tem todos os cursos estão lá. Mas o curso online do segundo semestre, a gente só está aguardando aí umas aprovações para a gente poder lançar. Ana, quero te agradecer.
né? Imagina, eu que tenho que agradecer. Cara, o papo, quando é bom, ele vai embora, né? Você viu que a primeira hora voou assim, nós já estamos com Voou. 37 minutos da segunda, e se deixar, a gente fala A mais gente vai embora. embora, Exatamente. né? Mas eu queria te agradecer por ter aceito o convite para conversar comigo, para a gente bater esse papo. Eu acho que é muito bom a gente tentar desmistificar coisas, né? Com certeza. Eu desmistifiquei DTM com o Ricardo Tanus. Ricardo. Eu fiz uma de oclusão com calamita. A gente vai fazendo algumas coisas para provocar o público, justamente a eles entenderem que existem coisas muito boas para serem utilizadas, existem É. especialidades para isso, né? Eu Uhum. acho que a gente só caminha, esse momento de pandemia, a gente poder dividir um pouco, poder provocar as pessoas a estudarem mais, isso está tendo um resultado fantástico. Acho que quando acabar Fantástico. esse negócio, todo mundo vai estar muito mais preparado no seu consultório de uma maneira que foi extremamente simples e gratuita para todos, né? Então, Com certeza. eu sou muito contente com os resultados que eu tenho com essas lives, com essas conversas que eu tenho com esses grandes amigos, tá? Queria te Que bom. agradecer de novo por ter aceito o convite. Para mim foi uma grande honra poder estar com você aqui essa noite. A honra é minha. Eu que agradeço o convite. Estou super feliz. Fiquei feliz já na hora que você me convidou. Te agradeço demais. E eu concordo com você. Eu acho que muitos professores, como você, têm tido um papel aí super importante nesse processo aí que tá tão difícil para todo mundo, né? E eu acho que a gente acaba despertando, né? Nós despertamos todos quem está nesse movimento os nossos colegas a buscarem mais informações, né? E aí, como o PV sempre fala, que a live, na verdade, ela é informativa, né? E ela não é tão completa assim, porque tem muito Sim, mais, a gente poderia ficar muito tempo falando de todos os assuntos, mas já é um despertar, já é um começo, e a pessoa é vai buscar mais, né? uma Então, assim, eu provocação. falo que eu fico à disposição de quem quiser literatura, eu mando, eu tenho bastante coisa separada, é só me mandar um direct com e-mail e o que quer estudar mais, eu mando e é um prazer enorme a gente poder fazer isso e saber que as pessoas estão buscando informações, se aperfeiçoando e preocupadas em melhorar a qualidade do seu atendimento e melhorar a qualidade de vida do seu paciente, né? Isso é muito legal, não tem preço, né? Então, hoje eu vi um post do Felipe Cabral, do Idente, e o Felipe fala quais eram as tendências, eu acho que ele viu no perfil do Starts, e ele fala quais são as tendências para pós-pandemia. E fala que as lives vão continuar, porque as pessoas vão solicitar, né, essa informação de fácil acesso, rápidas, que por mais curtas que sejam, vão levar um conhecimento mais lá na frente, as pessoas vão buscar curso. Então, nas suas de resina, que são fantásticas, que eu vejo você ali, às vezes, escrevendo, né? Que você coloca, faz desenho. É demais. A gente aprende muito, assisti várias suas, muito. A gente vai acrescentando. Eu falo que a gente vai colocando no nosso potinho de conhecimento, um pouquinho em pouquinho, né? E a gente vai Vai. sentindo assim, falando, puxa, eu preciso estudar muita coisa ainda. O que é muito legal, né? E isso é engraçado, porque hoje eu fiz um post de cursos presenciais. A gente postei uma Uhum. agenda, porque tem muita gente perguntando, olha, quando é que vai ser aqui, quando é que vai ser lá. Então, postei uma agenda. Essa agenda não consegue ser definitiva ainda. Infelizmente, a gente não consegue Difícil. estar como definitiva, mas já existe uma programação. E a Uhum. primeira pergunta que chegou com 42 segundos de postado era: vão acabar as lives? A Era essa. preocupação é essa, né? A preocupação era essa, né? Se eu acabar as lives, e agora como vai ser? Vai ser só Não, não vai ser só o presencial, vai ser o Presencial, live, vai ser a conversa, vai ser o bate-papo. A gente vai estar por aí sempre. com certeza. Obrigada mais Bom, uma vez, viu? um beijo para você, minha querida. Gosto Beijo muito para você também. Eu também de gosto muito de família. você. Beijo na Noêmia, beijo nas crianças. E Você a gente se vê em breve, se Deus quiser, né? tá bom. Obrigadão. Alguém printa aí para nós? Tchau, tchau, Aninha. Beijo. Beijo. Até mais. Beijo. Até, tchau.